Olá, meus amados irmãos, me chamo Luiz Martins, estou aqui para dar prosseguimento ao projeto devocional. Estarei hoje trazendo a palavra no livro de João, nos capítulos 5 e 6. No capítulo 5, nós trataremos da cura de um paralítico. Jesus ele chega em Jerusalém, num tanque chamado Betesda, e nesse tanque havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e eles ficavam esperando que a água se movesse para que eles fossem curados. Eles acreditavam que um anjo mexia naquela água e que o primeiro que chegasse àquela água seria curado imediatamente. Então Jesus, vendo aquela situação e vendo que ali havia um homem enfermo que estava há 38 anos nessa situação, Jesus perguntou a esse homem se ele gostaria, se ele queria ser curado. Então o homem lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram que tinha sido curado é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. O que nós aprendemos aqui nessa situação é que nós precisamos conhecer o nosso Deus e aquilo que Ele pode fazer por nós. E precisamos entender também as situações, porque o homem não entende a pergunta de Jesus. Jesus pergunta se ele quer ser curado, só que ele está tão focado no tanque, nas coisas da vida, no dia a dia, que ele pede o mais banal para chegar naquilo que de fato no coração dele ele gostaria, que era ser curado definitivamente. E era o que Jesus estava oferecendo a ele. Porém, ele não conhecia Jesus. Nós precisamos entender que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, se você tem alguma situação que você tem passado, alguma dificuldade, não tenha vergonha em pedir a Deus. Se coloque de joelho diante dele, seja sincero, exponha tudo o que você precisa, porque o próprio Jesus diz que nós, mesmo sendo maus, nós damos boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não nos dará aquilo que nós pedimos. Então, nós precisamos ser claros com Deus e mostrar as nossas necessidades. E mesmo assim, quando nós não somos claros, Deus tem misericórdia de nós e, através do Espírito Santo, nos entrega aquilo que nós precisamos. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo leva a Deus aquilo que nós precisamos e o Senhor atende aos nossos anseios. Então os judeus, vendo que o homem estava carregando a sua maca num sábado e que ele fora curado, eles começam a reclamar, perguntam ao homem o que estava acontecendo, porque na Mishnah, um código que eles colocaram, que eles, homens, criaram, não se poderia fazer nenhum tipo de trabalho no sábado, entre eles carregar sua maca ou criar barro, qualquer tipo de trabalho era proibido. No versículo 16 nós podemos ver isso. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nós vemos nessa situação como a religiosidade pode nos cegar, como às vezes nós podemos adicionar a palavra de Deus, adicionar coisas que Deus não disse, por nós acreditarmos que existe algum tipo de lacuna na palavra de Deus, corremos o risco de preencher a palavra de Deus. Porém, não existe preenchimento na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. E por essas adições, os judeus não conseguiam enxergar que diante deles estava o próprio Messias, o próprio Deus, o Verbo encarnado, que é Jesus. No capítulo 6,
Jesus ele atravessa o mar da Galileia e uma multidão segue diante de todos os sinais que ele vinha fazendo. E essa multidão perseguia Jesus para ouvir da sua palavra, para ver os sinais. E vendo tanta gente, os discípulos começaram a se perguntar como que eles iriam alimentar. Jesus pergunta aos discípulos como alimentar aquele povo, mas Jesus já sabia o que ele iria fazer. E um menino chega com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus, ele multiplica esses pães e peixes e alimenta toda essa multidão. Toda a multidão fica satisfeita e sobra. E no versículo 14, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, diante dos sinais e maravilhas que Jesus vinha fazendo, as pessoas começaram a crer que ele era o Messias que eles esperavam. E fica a reflexão que, diante do pouco que nós temos, Deus ele pode fazer muito mais. Nós cremos que nós somos indignos de Deus, porém, o sangue de Jesus nos torna dignos. E o que nós temos a oferecer a Deus, nós precisamos colocar à disposição dele. O nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso relacionamento, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, deve servir a Deus. Por mais que nós consideremos pouco, diante desse pouco, Deus pode fazer muito. No versículo 26, após Jesus se retirar, a multidão o encontra e pergunta para ele como ele chegou do outro lado. E Jesus responde para eles: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, parte da multidão estava procurando Jesus não por quem ele era, não por quem ele é, não por considerarem ele o Messias, mas porque viam que ele multiplicava pães e peixes e eles, na ânsia de satisfazer os seus próprios desejos da carne, eles procuram Jesus. E nós caímos às vezes nessa armadilha de procurar Jesus, procurar a Deus quando nós precisamos. Quantas pessoas nós não conhecemos que diante de algum tipo de doença, de algum tipo de situação difícil, procurou a Deus, teve o seu pedido atendido e nunca mais procurou a Deus novamente. Porque nós às vezes procuramos a Deus para satisfazer os desejos do nosso coração. Então nós precisamos ter a motivação certa para chegarmos a Deus. Nós precisamos chegar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem a oferecer. E diante dessa situação, Jesus ele faz um discurso duro para os discípulos e para o povo ao redor, e muitas pessoas o abandonam diante da dureza do discurso de Jesus. E Jesus pergunta aos seus discípulos: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para concluir, irmãos, quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós sabemos da natureza dele, menos dúvidas nós temos e mais firmes nós ficamos, mesmo em meio às dificuldades da vida, em meio a situações complicadas. Se nós conhecermos de fato ao Deus que nós servimos, nós não temeremos a nada e nós ficaremos firmes na rocha que é Jesus. Tenha um excelente dia e que Deus te abençoe.